colocou assim, nossa, eu vi agora que você acabou tendo que... Daí, vamos falar sobre isso, né? Porque uma vez por semana eu venho aqui no canal, então aproveito para fazer atualizações para vocês, né? A Tati falou, nossa, eu vi agora que você acabou tendo que voltar para o Brasil e você, após se recuperar, vai retomar para terminar o intercâmbio? Imagina a frustração. Claro, graças a Deus está bem. Obrigada, Tati. Sim, então só para falar para vocês, eu tinha ido para a Alemanha no final de abril para fazer um intercâmbio e a previsão era ficar até o final de junho ainda, né? Então ainda tinha um mês aí pela frente, praticamente. Só que eu sofri um acidente de trânsito quando eu cheguei numa cidade lá. Foi um acidente bem ridículo, para falar a verdade, assim. Lá na Alemanha é muito comum se deslocar com aqueles patinetes elétricos ou com bicicleta elétrica e tudo mais. Eu estava fazendo bastante uso disso porque é bem prático. Tem tudo quanto é lugar, você desbloqueia pelo aplicativo e tal. E aí, na noite de segunda-feira, eu tinha acabado de jantar, tava dia ainda, porque anoitece tarde lá, né, por causa do verão. E eu tava voltando pro meu hotel, só que eu tava numa cidadezinha do interior, e as ruas eram meio desniveladas e tal. Eu tava voltando nesse scooter, né, bem tomando cuidado, indo devagarzinho e tal. Só que aí, num determinado momento, numa rua, a roda entrou tipo numa vala, assim, num desnível da rua. Não entendi direito o que aconteceu, porque eu caí, daí eu não vi direito o que aconteceu, mas eu senti que foi isso. E aí ela virou com, tipo, deu um cavalo de pau, assim, e eu perdi o controle. Nesse cavalo de pau que ela deu, como eu tava andando pela ciclofaixa, que é bem no cantinho, assim, da rua, tinham aqueles postezinhos baixinhos, né, de aço, do lado, e aí eu, meti o joelho com tudo nesse postezinho, assim, foi uma batida muito forte, eu dei um grito quando isso aconteceu, e aí eu bati e caí no chão. Nessa queda, eu machuquei tanto a minha costela, meu ombro e a minha cabeça, mas o principal foi a perna, eu bati o joelho, então quebrou bem o osso, chama tíbia, né, que fica embaixo do joelho, ele rachou no meio, e é uma dor insuportável, gente. E aí, qual foi a grande questão? Para saber se eu precisaria fazer uma cirurgia ou não, é o seguinte, como rachou no meio, imagina que aqui tá o osso, ele tipo rachou aqui, assim, ó. Aqui tá o joelho, que é o osso, ele rachou assim. Se tivesse deslocado o osso um pouquinho pro lado ou coisa do tipo, ia precisar fazer cirurgia para arrumar. Como ele não deslocou, mas ele tá rachado, não precisa fazer cirurgia, eu ficava com o joelho imobilizado, mas tem que ficar em observação. Por quê? Porque se, sei lá, em uma semana, 2 semanas não regenerar ou começar a deslocar, aí tem que operar. E é sempre melhor não operar, porque toda cirurgia tem riscos, né, gente? Você pode pegar uma infecção hospitalar, pode acontecer, pode mexer especialmente em articulação, pode mexer em alguma coisa no joelho ali, dar ruim. Então, sempre é melhor, se você tiver a opção, não operar. E aí o que ia acontecer? Eu ia ter que ficar mais de uma semana lá no hospital. Por sorte, a cidade que eu tava, que é Heidelberg, é meio que referência em ortopedia, enfim, vendo o lado bom da coisa ruim, né? E eu tava lá, eu ia ter que ficar uma semana de observação nesse hospital pra saber se eu ia ter que operar, e se eu fosse operar, eu ia operar lá e ia ter que ficar fazendo a minha recuperação lá. E qual que é o grande lance? Eu fiz seguro viagem, eu sempre faço quando eu vou viajar pra fora, e eu nunca usei, mas dessa vez ainda bem, né, porque eu usei. Só que a cobertura dele não era tão alta. A cobertura dele era de internação hospitalar, que era o que eu tava, era tipo 100 mil reais a cobertura dele. Aí você fala, pô, é coisa pra caramba. Só que nos quase 3 dias que eu fiquei internada, o papel que a moça me deu lá, já da internação, para iniciar o pagamento, já tinha dado 14 mil euros, que convertendo dá quase 80 mil reais já. Então eu fiquei imaginando, imagina ficar mais uma semana e de repente fazer uma cirurgia, eu não vou ter como pagar isso, vai dar um custo milionário. Aí eu conversei com várias pessoas aqui no Brasil, médicos, várias pessoas que já tinham morado no exterior ou passado por isso, eu tenho muitos conhecidos assim, né, em grupos de empresários que eu faço parte e tal, e todos foram unânimes em falar, vem pro Brasil. Se você tem essa uma semana de gap entre operar ou não, vem pro Brasil. E aí no mesmo dia eu consegui mudar a minha passagem, paguei uma taxa lá, mudei pro mesmo dia, expliquei pra médica no limite do meu inglês ali, do que eu falava e do que ela entendia, porque nem todo alemão fala inglês, e nem todo alemão que fala inglês fala bem, ou entende bem, né, bem parecido com a gente, assim, que fala, né, não é a língua nativa. A médica assinou a minha alta tal, deu uma injeção antitrombose para eu conseguir viajar com segurança, deu os remédios,
E é isso, eu tive um super estresse com a companhia aérea, porque eu comprei a passagem para um lugar que eu poderia ficar com a perna esticada e levantada, e eles não respeitaram isso, eu dei um maior chilique lá, chorei, foi uma doideira, mas aí eles acabaram me alocando numa fileira do meio que tinha 3 lugares vagos e eu pude ir com a perna esticada, pelo menos, mas com muita dor. Cheguei aqui em São Paulo, fui direto pro hospital, e assim tem sido a minha vida. Aí colocaram um gesso e a mesma coisa, fizeram novamente os exames, e daí já estava há 4 dias do acidente, e eles viram que realmente não tinha deslocado, então não valia a pena fazer a cirurgia. Mas eles quiseram colocar gesso porque imobiliza mais do que o gesso sintético que eu estava usando, né? E aí, é isso, tô com gesso. Amanhã eu vou retornar ao médico para ver como estão as coisas. Mas foi a melhor coisa que eu fiz, voltar pro Brasil. Porque pelo menos aqui eu falo em português com os médicos, minha família tá aqui, meus amigos, né, toda essa rede de apoio tá por aqui. E assim, eu tenho convênio no Brasil e tenho SUS também, se precisar. Imagina eu estar lá fora e de repente dar uma conta assim milionária, eu não ia ter como pagar, sabe? Então, foi isso que aconteceu. Agora, se eu vou voltar para lá, eu ainda não sei, não conversei com a minha professora, tô com uns 8 áudios dela lá no WhatsApp que eu preciso ouvir, eu tô com medo de ouvir, porque eu não sei o que vai rolar, mas é provável que eu tenha que voltar para terminar, porque nessa cidade que eu cheguei, era meio que o principal objetivo da viagem, era ir nessa cidade, na universidade de lá, e eu não consegui fazer. Então, é provável sim que eu tenha que voltar. Agora, quando? Se vou voltar, eu não sei, porque o foco agora é eu ficar bem, e aí só quando eu estiver bem, andando normal, sem dor, tudo, que eu vou poder falar, eu consigo viajar, eu posso planejar alguma coisa. Então é isso, o que eu sei, eu tenho uma viagem em setembro para a Holanda, porque eu vou para 2 eventos lá, então se der para conciliar, de repente eu posso ir antes para a Alemanha ou depois para a Alemanha e terminar esse projeto, sabe? Mas enfim, coisas que acontecem. E sim, estou muito frustrada. Eu fui arrancada de um contexto e jogada em outro. Eu ainda estou meio em choque com a situação. Mas já estou melhor agora, tanto que eu estou fazendo a aula hoje, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou disponível, digamos assim, fazendo a aula. Mas é isso, obrigada por perguntar, viu, Tati?